Olá, galera. 6h30 em cima da Pinta, em Belém, nesta segunda-feira, quando começa tudo outra vez, hein? Bom dia para você que já está acordado com fome de bola e que precisa ficar atualizado com as coisas do esporte. Camisa 13 desta segunda-feira vai mostrar, entre outros assuntos, anote aí, hein? Vamos ver aí os melhores momentos de CRB e Paysandu, que se enfrentaram no sábado em Maceió pela 24ª rodada da Série B. O Papão segurou o primeiro tempo, mas no segundo a sua eficiência foi testada e na prática ela não aconteceu. Os bicolores voltaram a perder na competição. Vamos ver também o Remo, que após mais uma especulação da saída do técnico Antônio Oliveira, o técnico segue no comando azulino, hein? Mas entre os torcedores, o português tem uma grande rejeição. É até um bom treinador, mas não está dando certo, tem que mandar embora. O jogo contra o Botafogo já era para ter mandado ele embora. Agora a diretoria do Remo teima em deixar ele aí. E você já está acordado com fome de bola? Evidente que sim, já disposto para começar a segunda-feira trabalhando, nos ajudando a fazer o C3, hein? Vamos então à nossa interatividade desta segunda-feira, hein? A torcida azulina, qual é a opinião dela, hein? Ela acha que o Antônio Oliveira deve ganhar mais uma chance ou ele deve ser logo demitido? O certo é que ele continua blindado. A diretoria, uma hora, diz que ele não interessa mais. Há uma pressão para cima do próprio presidente. Mas, ao que parece, o executivo continua segurando o técnico Antônio Oliveira, hein, que deve viajar, pelo menos se especula isso, para o jogo de Manaus na próxima sexta-feira. Queremos a sua opinião. Camisa 13 desta segunda-feira tem tudo isso e muito mais. E olha, só está começando. Pois é, vamos então começar o nosso programa falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Começando então pela Série B, o jogo de sábado lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, nas Alagoas, com o CRB favorito começando bem, pressionando o Paysandu, mas os bicolores surpreendentemente acabaram fazendo um bom segundo tempo. Criaram muitas oportunidades, aliás, mais até que a equipe alagoana. Mas, ao final, o VAR, que já comprometera a vida do Clube do Remo quinta-feira em Belém, com o Paysandu não foi diferente no sábado lá em Maceió. Vamos ver como tudo aconteceu lá no estádio Rei Pelé. A partida foi no Rei Pelé, em Maceió, com o CRB dando o pontapé inicial. Mas foi o Paysandu quem chegou primeiro. Marlon recebeu e tocou com Heverson, que chegou cruzando. Garcês escorou, mas em cima da zaga. O CRB respondeu com escanteio. A bola foi cruzada e Henri escorou por cima do gol. Depois o Galo chegou com Igor Meritão, que recebeu. Saiu da falta e chutou. Gabriel Mesquita defendeu. O time de Maceió reclamou pênalti neste lance que Thiaguinho recebeu na área e foi ao chão. Ficou a interpretação do árbitro. Aqui, o CRB chegou com Matheus Ribeiro, que recebeu e soltou o foguete. Gabriel Mesquita salvou. O Papão também chegou. Após o arremesso lateral, a bola teve rebotes na área e sobrou com Marcelinho, que chutou com perigo. Depois o Paysandu chegou com Marlon, que recebeu na esquerda e cruzou. A bola passou e o ataque bicolor não chegou. Novamente o Papão. Diogo Oliveira partiu com a bola dominada e tocou com Marlon na área. Ele chutou em cima do goleiro. Mais uma vez o Paysandu. Heverson recebeu e soltou o foguete de longe. O goleiro rebateu. Diogo Oliveira ficou com rebote e mandou para fora. Logo no início do segundo tempo, o CRB abriu o placar. Thiaguinho recebeu um passe mágico, ajeitou e mandou no canto de Gabriel Mesquita. 1-0 CRB. E quase o Thiaguinho fazia o segundo. Ele recebeu e tentou o canto. Passou com perigo. O Paysandu esteve perto do empate. A bola foi cruzada da esquerda e o zagueiro deu um presentão para Diogo Oliveira, que escorou por cima do gol.
Depois o Papão tentou com Marlon, cobrando falta, e o goleiro Matheus Albino defendeu. Em seguida, a bola foi cruzada na área. Diogo Oliveira escorou. Edinho matou no peito e de cara com o gol mandou para fora. Vini Faria também esteve de cara com o gol. Ele limpou a jogada e chutou. A bola desviou e o goleiro alagoano defendeu. Lance polêmico, Brian cobrou a falta na área, a bola foi escorada e na hora de dominar, Leandro Vilela foi desarmado com possível falta. O lance foi checado pela árbitra Edna Alves Batista, que decidiu não marcar a penalidade. Muita reclamação dos bicolores. Depois o CRB fechou o placar. Dadá recebeu, foi para a direita, veio para a esquerda e tocou com Micael, que mandou para o gol. E ficou assim em Maceió. CRB 2, Paysandu 0. O Papão segue na lanterna. Pois é, 7 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas. Aliás, o técnico Claudinei Oliveira, na sua coletiva, ao final do jogo lá em Maceió, disse que na sua carreira isso nunca ocorreu, ele perder 4 jogos seguidamente. Coisas estranhas estão acontecendo nos bastidores do Paysandu Esporte Clube. E, já que falamos em números também, é reflexivo isso aí. Alguns torcedores já admitem um rebaixamento. O time, na verdade, está no chamado fio da navalha. E esse número aqui é muito curioso, hein? O Paysandu, em 21 rodadas, em 24 rodadas disputadas até aqui, ele esteve em 21 na zona de rebaixamento. Por 3 rodadas apenas e tão somente, o Paysandu ficou fora da zona vermelha, a zona perigosa. 11 jogos sem vencer também, desde o início do campeonato. Começou com 11 jogos sem vencer, depois teve aquela subida com a chegada do Claudinei Oliveira, onde passou 9 jogos sem perder, e agora 7 jogos sem vencer, dos quais 4 são derrotas seguidas. Os bicolores, na verdade, desde aquela vitória diante do Curitiba, no dia 19 de julho, aquele 5-2, parece que esse resultado fez mal ao Paysandu. De lá para cá, os bicolores não conseguiram mais vencer depois da goleada lá no Alto da Glória sobre a equipe Coxa Branca. Bom, bicolores prometendo mais uma reabilitação, devem se reapresentar hoje no Estádio da Cruzul, também no Centro de Treinamento em Águas Lindas, iniciando a preparação para o próximo compromisso. Será contra o Volta Redonda, jogo programado para sexta-feira aqui em Belém. Aliás, 2 jogos em Belém. Depois do Volta Redonda, o Paysandu enfrentará o América de Belo Horizonte. Coincidentemente, Volta Redonda e América estão aí brigando com o próprio Paysandu para sair da zona de rebaixamento, para sair da situação de degola. Portanto, 2 jogos decisivos, 6 pontos fundamentais para que o Paysandu ainda possa continuar respirando por aparelhos e evitar o rebaixamento, o temido rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, uma pausa agora no futebol. Afinal de contas, o C13 não vive só de futebol, o esporte amador também é prioridade nossa. E atletas considerados másteres do judô, participando de competição brasileira, voltaram a Belém, contabilizando medalhas, conquistas importantes e marcando presença no pódio. Vamos saber quem são eles. Geraldo, Enivaldo e Rafael carregam no peito as medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro de Judô Veteranos, que ocorreu em Barueri, São Paulo, nos dias 23 e 24 de agosto. Geraldo e Enivaldo conquistaram um bronze. Apesar de o resultado não ter sido o esperado, estar no pódio é motivo de celebração. Viemos nos preparando para essa competição e certamente o resultado não foi o esperado, mas de qualquer forma ainda teve pódio, né? O judô tem as surpresas, né? Ganha quem realmente está mais preparado e que no dia da luta esteja, né, na sua áurea para conquistar
a sua medalha, entendeu? Foi uma competição muito forte, né? E na verdade a nossa competição começa bem antes da preparação, com a busca de patrocínio, busca de recursos. Mas o primeiro gigante, que eu costumo dizer que é a busca pelos patrocínios, é a mais difícil. Então a gente consegue vencer essa e chega lá na competição já com todo o gás para dar o melhor e trazer o resultado. Já o Rafael conquistou a prata após uma disputa acirrada na final. Os paraenses acabaram de retornar a Belém, mas já estão focados em outra competição, o Mundial de Judô, que ocorre em novembro na França. A preparação a partir de agora será intensa, com a expectativa de, mais uma vez, trazer medalhas aqui para o estado. A gente tem exatamente 2 meses até o Mundial, né? A gente deve viajar no dia 1º de novembro. E a expectativa está muito grande. Eu venho de 3 finais, né? Fui prata no primeiro ano de veteranos e venho de 2 títulos, né? Em Abu Dhabi e Las Vegas. E esse ano eu vou em busca da 4ª final e da 3ª medalha de ouro. A expectativa desse Mundial aí é muito grande, porque vai ter este ano um nível muito forte, né? Fortíssimo o nível lá do Mundial. E mais do que nunca já retornamos aos treinamentos para que em novembro a gente consiga realmente, né, o ápice da preparação e pleitear o pódio lá novamente, né, no Mundial. Legal. Parabéns, em aplausos aí para os nossos judocas da categoria Master, pela disposição, pela eficiência e mostrando que o esporte também ajuda na qualidade de vida. Muito legal, hein? Uma pausa no Camisa 13 para aquele recado dos nossos anunciantes, os parceiros que acreditam no vice-líder de audiência, hein? E quem traz sempre um bom recado para a gente é o Lemos Júnior. Com você, Lemos. Deixa comigo, se você precisa de peças ou motores, é com a Comep. Lá você encontra as melhores ofertas e os melhores preços para a sua clientela da capital e do interior do estado. Comep é a loja mais completa. Fica na rua Doutor Assis, ao lado da Catedral da Sé, Cidade Velha, número 44. Anote o telefone 32420047. Roda o vídeo. Husqvarna é na Comep. Motosserras, roçadeira, pulverizadores, soprador, motobombas e toda a linha de grupos geradores. Precisou de Husqvarna? Vem pra Comep que tem! Olha, o meu cortador de gramas parece a minha cachorra Chuca. Vem, vem. Cortador de grama Husqvarna é na Comep. Pois é, e porque na segunda-feira começa tudo outra vez, você já deve estar aí acordado com fome de bola, hein? Disposto, comentando, hein? Quem sabe até naquela resenha do que rolou no final de semana no futebol, no Pará, no Brasil e no mundo. Vamos saber quem que já está acordado aí prestigiando o Camisa 13. Nilson Paysandu do Pará. Bom dia, Zaire. Uma semana abençoada para todos nós. Eu acredito no Papão. Tá aí, o Nilson não jogou a toalha, hein? Eu conheço torcedores bicolores que já não acreditam na permanência do Papão na Série B, mas nem tudo está perdido matematicamente, há muitas chances. Olha aí o Roberto Jorge do Jaderlândia. Bom dia, Zaire, o meu time vai cair, não tem jeito. Joga como time de Série C. Contrata jogador de Série C, então vamos ser rebaixados, hein? Tá aí o Roberto, pessimista, Roberto Jorge, no Jaderlândia, mas já acordado com fome de bola. E o Mauro, hein? O Mauro é o Mauro Garça também, habitué, frequentador aqui da tela do Camisa 13, lá de Santa Isabel do Pará. O Papão já caiu e nós aqui, iludidos, que ainda há chances de sobrevivência. Tá aí o Mauro Garça também, bastante pessimista, acorda num baixo astral na segunda-feira com seu Papão. O Nonato, bom dia, Zaire, a culpa não é só do técnico do Remo, mas sim dos jogadores que criam oportunidades, mas não fazem os gols. Está aí a observação do Nonato de Santa Isabel, também demonstrando que é esperto e que já está acordado com fome de bola, começando bem uma nova semana. O Rui, do Jurunas, também com a gente. Bom dia, Zaire. Essa multa rescisória de mais de 1 milhão, quem deveria pagar é esse precipitado supervisor Marcos Braz.
está sobrando para o Marcos Braz aí, o ex-diretor poderoso do Clube de Regatas Flamengo, hein? Fora Antônio Oliveira, é a palavra de ordem aqui do Rui no final da sua mensagem. Saudação carinhosa para a galera jurunense, que também já está acordada com fome de bola. E o tabloide mais disputado pela galera, hein? Encartado no Diário do Pará, 43 anos de história, de credibilidade e de atualização tecnológica. Vamos conferir as chamadas do Bola. Rumo errado, hein? Afundado na lanterna da Série B, o Paysandu sofre nova derrota agora para o CRB e segue no caminho do rebaixamento para desespero da torcida. Aqui ao lado, com o técnico na pressão, Remo mira duelo com o Amazonas. O jogo é sexta-feira lá na Zona Franca, hein? Flamengo empata e lidera com a Raposa e Verdão no rastro. E uma super renda lá no Maracanã ontem, e de público também. Quase 70 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã ontem, o maior público, recorde absoluto do Campeonato Brasileiro, beirando mesmo os 70 mil, com uma arrecadação de quase 5 milhões de reais. É a força do Flamengo, do Mengão, um time a ser batido, mas que ontem teve dificuldades, hein, para segurar o empate com o Grêmio porto-alegrense. Uma pausa no Camisa 13, vamos então para os vestiários, para as instruções da nossa comissão técnica, preparando o segundo tempo. Na volta, com a especulação cada vez mais aumentada sobre a saída de Antônio Oliveira, ele segue no comando azulino. Mas entre os torcedores, o português tem uma grande rejeição, hein? Segure aí. É até um bom treinador, mas não está dando certo, eu tenho que mandar embora. O jogo contra o Botafogo já era para ter mandado ele embora. Agora a diretoria do Remo teima em deixar ele aí. E porque você precisa ficar cada vez mais atualizado com as coisas do esporte, o Camisa 13 está de volta para o seu segundo tempo nesta segunda-feira. E de volta para falar do Clube do Remo, que após mais uma especulação aí com a saída do técnico Antônio Oliveira, que já foi demitido, já foi readmitido, mas ele segue sim comandando tecnicamente os azulinos com a sua comissão. Só que entre os torcedores, ele tem uma rejeição aumentada a cada instante. A derrota para o Criciúma por 1-0 no Mangueirão fez o Remo chegar ao terceiro jogo seguido sem vencer em casa e seguir fora do tão almejado G4 da Série B. O resultado, mais uma vez, não agradou o torcedor azulino, que segue insatisfeito com o desempenho do Leão e principalmente com o trabalho do técnico Antônio Oliveira. Mas apesar da insatisfação e da pressão pela saída do treinador, o elenco azul-marinho voltou aos treinos no estádio Baenão sob o comando do português. Para o time azulino, o mau rendimento na última partida é de responsabilidade tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. A gente é um grupo, né? Então quando erra todo mundo. E também quando a gente acerta todo mundo. A gente é um grupo, a gente tem que se cobrar quando erra. Então a gente tem muita consciência disso. Mas o torcedor já perdeu a paciência e quer a mudança no comando técnico. Está na hora de ir embora, o jogo contra o Botafogo já era para ter mandado ele embora. Agora a diretoria do Remo teima em deixar ele aí. E ele não está fazendo um bom trabalho, o Remo está só caindo de produção. Com toda a seriedade, é até um bom treinador, mas não está dando certo, eu tenho que mandar embora. Demora muito a mexer nas peças de reposição. Quando o mestre já está no final do jogo, o time não rende o esperado. E a torcida também já está meio aborrecida com ele, já não é de hoje, já não é desse jogo. Já tem outros antigos que o time está meio querendo subir, não sobe, não rende. Então, bora fazer uma troca para ver se melhora o rendimento do time, né? Indo na contramão da opinião da torcida, o elenco azulino viu uma evolução do time nos últimos jogos. A gente, cada dia, cada jogo, a gente está pegando mais a ideia dele de jogo. Então, acho que o próximo jogo vai ter também um jogo difícil. A gente sabemos que o Amazonas está crescendo também na competição.
Eles vieram de uma vitória fora de casa, a gente sabemos que é um jogo difícil, então a gente vai muito bem preparado para lá, para fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. Em meio às cobranças ao time azulino e ao técnico Antônio Oliveira pelos maus resultados na Série B, o Remo resolveu treinar assim aqui no Bainão durante o fim de semana, de portões fechados e sem a presença da imprensa. E apesar de toda essa especulação aí, o técnico sai, não sai, a pressão da torcida, a pressão também de parte dos dirigentes dentro do Clube do Remo, há uma pressão muito grande, uma rejeição à continuidade do trabalho do técnico Antônio Oliveira. O Remo amanhece, continua sendo ajudado aí pelos concorrentes, hein? Ainda em 6º lugar, com 8 vitórias, 5 derrotas e 11 empates. É o time que mais empata. Igualmente ao Paysandu, é o que mais empata nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O cenário, o foco é Manaus no fim de semana, sexta-feira, diante do Amazonas, onde o Remo precisa vencer. E ajudaria o Paysandu também, coincidentemente, aí, uma vitória do Leão diante da Onça Pintada no próximo fim de semana em Manaus. Os jogadores também começam a deixar o Remo, hein? O Matheus Davó, que não correspondeu há 60 dias, 2 meses e meio em Belém, muito cobrado, muito questionado pela torcida, veio para fazer os gols, marcou apenas 2 gols, foi anunciado no final de semana como liberado pelo Clube do Remo, uma transação internacional, vai jogar, dizem, no futebol de Israel, hein? Lá em Tel Aviv. E o Remo também de olho, dever de casa para a torcida azulina, hoje é segunda-feira, hein? 2 jogos que vão completar aí a 24ª rodada e que interessam de perto ao Clube do Remo e também ao Paysandu. Para o Remo, Chapecoense e Vila, hein? Estão com 33 pontos, estão abaixo do Clube do Remo, mas se vencerem seus jogos, o Vila vencendo o Chapecoense e o Cuiabá, o Cuiabá e o Vila que ameaçam aí a 6ª posição do Clube do Remo. O Remo pode cair duas posições aí se ocorrer vitória do Vila Nova diante da Chapecoense e vitória do Cuiabá diante da Ferroviária. Vamos acompanhar a classificação da Série B, o G4, Goiás é líder com 44 pontos, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto no fim de semana, mas continua líder. O Curitiba é o vice-líder com 43 e os 2 catarinenses, hein? Estão ocupando aí 3ª e 4ª colocações no G4, a Chapecoense com 40 pontos e o Criciúma com 39 pontos. É a chamada reta final da Série B e agora qualquer ponto é valiosíssimo, hein? O Remo estará em Manaus no final de semana e o Paysandu vai receber a equipe do Volta Redonda aqui na Curuzu, em Belém. Bom, e o apito, hein? Reciclagem também para os apitos ou para os apitadores do futebol paraense. Uma reunião importante com a chancela daí da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, promoveu em Belém, organizada pela Federação de Futebol, o 4º seminário regional, denominado Arbitragem Sem Fronteiras. Aliás, chega numa boa hora esse seminário aí, porque a arbitragem não é só no Pará, não, hein? Em todo o Brasil, ela está carente realmente, vem complicando a vida, a qualidade até dos jogos, dos campeonatos, seja na Série A, B, C ou D. Em Belém, esse seminário tem o objetivo de reciclar, de melhorar a performance dos nossos árbitros. Poderia parecer um jogo comum das categorias de base paraense no Centro Esportivo da Juventude, o Seju. Mas, na verdade, a partida fez parte da preparação da arbitragem do Pará. É que os profissionais do apito do estado estão participando do 4º Seminário Regional, Arbitragem Sem Fronteiras, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol. É um projeto da CBF, né? Arbitragem Sem Fronteiras. Nós somos o 4º estado do Brasil a receber o projeto. Com toda a Comissão Nacional de Arbitragem está aqui hoje participando do trabalho teórico, prático, campo. E o objetivo da CBF, da Comissão Nacional, é a identificação de novos talentos na arbitragem brasileira.
Foram 3 dias de seminário, onde cerca de 70 árbitros paraenses participaram de atividades práticas e teóricas. Uma troca de experiências da arbitragem do quadro da CBF e os que almejam integrar o quadro nacional da entidade. É exatamente esse o objetivo, trazer novos árbitros com essa interação com os mais experientes e a Comissão Nacional ter a possibilidade de trabalhar com eles, de identificar. O futebol hoje está muito dinâmico, hoje é um grande espetáculo e precisamos preparar melhor os nossos árbitros. Além da prática no campo de jogo, os árbitros tiveram atividades no VAR, com uma experiência completa de árbitro de vídeo, em uma sala montada com imagens ao vivo da partida. A Federação Paraense de Futebol é uma das federações que tem toda uma estrutura de VAR, então esses jogos também, nós temos 2 cabines aí em cima, que temos profissionais trabalhando como VAR e a VAR. Isso também é importante frisar, porque é uma preparação não só do árbitro do campo, mas o árbitro da cabine também, para que ele esteja preparado para grandes jogos. Olha, agora um pulinho na redação do DOL, Diário Online, onde está a nossa Letícia Correia. Qual é a boa na segunda, Letícia? Oi, Zari, muito bom dia para você e para você de casa ligado no Camisa 13. Olha só, apesar de estar a 4 jogos sem balançar as redes na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro Rocha é um dos principais destaques do Clube do Remo na competição. Com 10 gols marcados, o artilheiro vem sendo alvo de outros grandes clubes. Segundo o repórter Éder Transchini do portal UOL, o São Paulo incluiu o jogador na lista de potenciais reforços, especialmente após a lesão de André Silva. Apesar disso, o jornalista André Hernan afirmou que o atacante não irá para o clube paulista. Eu vou ficando por aqui, mas para saber mais detalhes sobre essa e também sobre outras notícias, você já sabe, é só acessar o nosso portal, porque aconteceu, tá no DOL. E quem não acordou cedo na abertura do programa, acordou durante a exibição do Camisa 13. Vamos checar quem está com a gente nesta segunda-feira. Com fome de bola, o Lucinei. Bom dia, Zaire. É incrível como o Paysandu não consegue pelo menos um empate fora. Lucinei, a gente também não consegue entender. E o Nazareno? Bom dia, Zaire. Enquanto o Remo continuar com este treinador burro, tá pegando pesado, hein? Não vai subir. Elenco tem. É a opinião do Nazareno Batista, ao Nazareno de Batista Campos, em verdade, quero crer. Quem mais com a gente? Ricardo Santos, Estrada Velha do Outeiro e Coaraci. Bom dia, Zaire. Eu acredito que o Remo vai ganhar o Amazonas, a onça, não é? O Ricardo Santos, demonstrando que também é esperto e que começa bem a segunda-feira com fome de bola. Bom dia, Zaire. Camisa 13, esse treinador tem que ir embora, urgente, embora. E é o João da cabanagem aí realmente demonstrando a sua insatisfação com o técnico azulino. O Alex Age, bom dia, Zaire, sou remista, mas não estou torcendo pela queda do Paysandu. Nossas torcidas merecem os 2 times na Série B. Está aí a opinião sensata do Alex Age, nas Águas Brancas também, acordado com fome de bola. Bom, Camisa 13 de hoje, desta segunda-feira, está deixando o gramado, hein? Para as instruções, para a preparação, visando o C13 de amanhã, na terça-feira, sempre com muita fome de bola. Às 11h50, 10 para o meio-dia, mais esportes aqui na RBA TV, com o Jogo Aberto Local. Danilo Pires e a Liane Coelho dão aquele recado para você. Está chegando agora o Barra Pesada e com ele o Marcos Aleixo. Final de semana tranquilo, mediano, violento. Como é que foi o seu final de semana aí e o que o Barra reserva para o seu telespectador? Marcos, bom dia. Bom dia, seu Zaire. O meu, pessoalmente, foi tranquilo. Agora, o final de semana realmente com registros de muitas ocorrências na polícia, seu Zaire. Agora, o nosso futebol... E aí, está decretado já quem vai, quem sobe, quem desce, quem não vai subir e quem vai cair, seu Zaire? Não, matematicamente ainda não, né? Todos têm chances, inclusive o Paysandu. Mas a gente percebe que o Paysandu continua a cada rodada se afundando aí, não dando senões, não dando demonstração de que vai se reabilitar.
E o torcedor, o reflexo já está aí na opinião do próprio torcedor, que interagiu conosco nessa manhã. Muita gente já não acreditando, o que é lamentável. Voltar para uma Série C no atual momento é um retrocesso, é um grande prejuízo moral, né, e financeiro, acima de tudo. Sim, e o Remo precisa também dar uma resposta, hein? A começar lá em Manaus, no fim de semana, diante do Amazonas, que está na zona de rebaixamento, na zona vermelha. Aliás, curiosamente, o Remo precisa vencer, e se vencer, estaria ajudando o seu grande rival, já que o Amazonas é concorrente direto no rebaixamento para a Série C do próximo ano, Marcos. Tá certo, seu Zé. Bom dia para você, uma boa semana, hein? A gente se vê outra vez amanhã. Perfeito. É isso, dando aí um raio-x dos nossos dois clubes, Zaire e Filho, né? Muito bem, por aqui nós temos, claro, o 98407-1616 para você ligar, participar e fazer o seu barra pesada com a gente, tá bom? Pode mandar mensagem, pode interagir. Rodrigo chamando aquele som de segunda-feira, porque é a vez dos garçons, é a vez dos DJs, é a vez daquele que trabalhou no final de semana, meu amigo vigilante, aquele plantonista também, né? Então, segunda-feira é hora deles curtirem também, de viverem um pouco do que a turma viveu no domingo, quando eles foram lá, serviram, trabalharam, conduziram, fizeram o seu final de semana. Então, a segunda é deles. É a segunda do garçom, quando costumam dizer por aí, mas que serve para todas as profissões plantonistas do final de semana. E você aí, como é que você está? Tá triste, né, com o seu clube? Calma que ainda não terminou. O negócio é tentar. Tem neguinho que nem tenta, tem menina que nem tenta também, não é? E aí quer reclamar do quê? Então tenta, mesmo que dê errado, que vai cair, que vai tropeçar, vá pra cima, não desista. Porque pros fracos é aquela história, só para falar dos outros, né? Mas dizer que tentou, que não, eu não, que é isso. Rapaz, te joga, vai pra cima, mesmo que vai dar errado, de repente dá certo. Mas pelo menos você tentou, não é? Então, se tentou, conquistou o seu procedimento nesta segunda-feira, que começa a semana, que a sua semana inteira seja de vitória, rapaz, e de luta. Mas se tiver luta, bora perder uma, ganhar outra, perder uma, ganhar outra, e assim a gente segue. A nossa vida é mais um dia que Deus nos deu e a gente tem que preservar essa vitória que Deus nos dá. Mais um dia de segunda-feira, né? 98407-1616, com esse som de merengue, essa lambada bacana, a gente chama